Ora, sejam então todos muito bem-vindos ao primeiro episódio da minha série didática de como jogar Dungeons and Dragons. O meu nome é Johnny Retro e durante as próximas semanas vou-vos ensinar o básico deste icónico RPG de mesa. Vamos ver as origens de Dungeons and Dragons, vamos ver como a literatura fantástica influenciou muito todo o género de RPG de mesa, vamos aprender a criar uma personagem, vamos ver as regras básicas de combate e vamos também ver qual o papel do Dungeon Master. Tudo o que eu vos vou ensinar ao longo desta minissérie vai ser a minha abordagem ao jogo ao longo dos meus 17 anos de experiência. O que me leva já para a primeira lição e, sem dúvida alguma, a mais importante. Não existe uma maneira certa ou errada de se jogar Dungeons and Dragons. E alguns de vocês podem se estar a questionar, como assim? Isto é um jogo ou não é um jogo? E então e os livros de regras, aqueles calhamaços de 300 páginas cada um? Calma. Sim, é um jogo, mas não é um jogo tradicional, como por exemplo Monopólio, Cluedo ou Risco. Aqui não há um vencedor e um perdedor, porque o objetivo é contar uma história coletivamente à volta da mesa. Em relação aos livros de regras, sim, temos 3 livros de regras base com cerca de 300 e tal páginas cada um, mas eu não gosto de olhar para estes livros como livros de regras. Para mim são compêndios de ideias. São sugestões, são fontes de inspiração para o Dungeon Master e os jogadores irem beber influências de maneira a jogarem o jogo que eles querem jogar. Lembrem-se sempre disto. As regras em D&D estão lá para vos servir, não ao contrário. Portanto, se vocês se estiverem a divertir à mesa com o vosso grupo, então estão a jogar D&D como ele deve ser jogado. Dungeons and Dragons vai celebrar este ano o seu 50º aniversário. É verdade, 50 anos de D&D. Portanto, vamos aprender um pouco sobre as origens de Dungeons and Dragons e o início dos RPGs de mesa. A nossa viagem começa nos finais do século XIX com o jogo Kriegspiel, um jogo de wargaming criado pelo exército prussiano com o propósito de treinar os seus soldados em táticas militares e guerrilha. Aqui eram usados dados e simulações num tabuleiro de jogo com peças a representar batalhões, de maneira a que o exército pudesse desenvolver estratégias e manobras para usar no campo de batalha. Kriegspiel quer dizer em alemão jogo de guerra. Em 1913, o autor britânico Herbert George Wells lançou o livro Little Wars, um conjunto básico de regras de jogo para serem usadas com soldadinhos de brincar. No livro, eram descritas regras para infantaria, cavalaria e artilharia, que eram aplicadas numa mesa de jogo que simulava um campo de batalha. Este hobby espalhou-se um pouco por todo o mundo e várias versões e atualizações das regras foram sendo desenvolvidas. Clubes de jogadores começaram a formar-se e a marcar encontros de jogo onde simulavam batalhas de todas as eras da história. Isto foi o início daquilo que nós conhecemos por wargaming, ou jogos de estratégia de mesa. Sem estes primórdios nós não tínhamos coisas como Warhammer, não tínhamos Mage Knight, não tínhamos War Machine. Até mesmo jogos de estratégia em computador, os chamados RTS, Real Time Strategy Games. Franquias como Age of Empires, Total War. A sua gênese, onde eles foram beber influência, e até mesmo a sua fórmula, começou com os wargames de mesa. Nos finais da década de 60, Gary Gygax, entusiasta de jogos de tabuleiro e wargames, inaugurou a maior convenção de jogos de tabuleiro dos Estados Unidos, a Gen Con, evento que continua a ser celebrado até aos dias de hoje. Um dos jogos que marcou presença na primeira edição do evento foi Siege of Buddenberg, um jogo de guerra desenhado para miniaturas com uma temática medieval. Jeff Perrin, game designer e amigo de Gygax, estudou as regras de Siege of Buddenberg e criou um sistema próprio que partilhou com o amigo. Juntos, desenvolveram o seu próprio jogo de wargaming medieval, Chainmail. Chainmail foi uma grande aposta na altura, teve o seu sucesso, chegou a coexistir com Dungeons and Dragons, na verdade, até meados dos anos 80, teve vários suplementos, revisões, edições e hoje em dia continua a ser um jogo de culto para alguns gamers. Durante o desenvolvimento de Chainmail, Gygax decidiu expandir a temática do jogo para além das batalhas medievais com um suplemento intitulado Fantasy Supplement. Este volume de 14 páginas adicionava heróis, feiticeiros e criaturas mitológicas. Aqui, os jogadores podiam comandar criaturas como elfos, orcs e até mesmo dragões. Este pequeno suplemento de 14 páginas mudou tudo. Na altura, os wargames simulavam batalhas icónicas ao longo da história.
desde a Primeira, Segunda Guerra Mundial, Revolução Francesa, batalhas medievais, etc. Mas já havia um certo interesse e procura por literatura fantástica. Imaginários como o de Tolkien, com o Hobbit, o Senhor dos Anéis, Robert E. Howard, com o Conan the Barbarian. De maneiras que este suplemento veio a trazer esse elemento fantástico para as batalhas. Em março de 1970, Gygax criou um clube para entusiastas de jogos de wargaming medieval chamado Castle and Crusade Society em Wisconsin. Foi aqui que conheceu outro entusiasta pelo hobby, Dave Arneson. The Trav-Man universe is not just one where you go out and knock the other guy down. You have to use your brains once in a while in order to accomplish what you want to do. This will make it a challenge for people of all ages and abilities. You can indeed be your strongman superhero, or you can be your intellectual problem-solving hero. This will make each game a lot different from the previous game. Arneson foi um dos primeiros a juntar-se ao clube. Era um fã de literatura fantástica e jogos de tabuleiro. Em 1971, desenvolveu aquela que é considerada a primeira campanha de roleplay, Blackmoor. Um conjunto de regras que se focavam na narrativa e escolha livre, onde os jogadores podiam tomar decisões sobre que ação tomar ou que caminho seguir numa história progressiva. A história era conduzida por um mestre de jogo que descrevia os cenários e relatava o desfecho das escolhas dos jogadores. Em colaboração, Gygax e Arneson começaram a compilar as suas ideias e a desenvolver um novo jogo de roleplay. Estava a começar a desenvolver-se um novo conceito. Ou seja, em vez dos jogadores terem um exército, controlar um exército na mesa com batalhões, generais, etc., iriam passar a controlar uma personagem apenas. Esta transição foi muito importante, porque um jogador ao controlar uma personagem está no fundo a desempenhar um papel. É quase como se o jogador tivesse a despir-se da sua identidade e a representar aquela personagem à mesa, numa história, numa narrativa. E assim, em 1974, nasce a primeira versão de Dungeons and Dragons. In one of these games, an individual takes the role of the game master. In Dungeons and Dragons games, for example, the Dungeon Master, the generic term is Games Master, and creates the world that the person or persons who are going to be playing the game operate in. It can be a modern-day setting, it can be a fantasy setting, a science fiction setting, future, whatever. Thus, again, in a Dungeons and Dragons game, we might have a Dungeon Master with, 4 or 5 players. One might be a magic user, another a cleric, 2 fighters, and perhaps a thief. Neath the tablet's guileful form, revealed by true sight, is hid the pool envisaging the 3 glooms of might. Um jogo narrativo de interpretação de personagens, ou como conhecemos nos dias de hoje, de RPG, Role Playing Game. Os jogadores interpretam o papel de uma personagem numa história coletiva em um mundo fantástico. O mestre de jogo passou a chamar-se de Dungeon Master e era ele que conduzia a narrativa e interpretava o papel de todas as personagens e monstros com quem os jogadores interagiam ao longo do jogo. Ao longo dos últimos 50 anos, Dungeons and Dragons cresceu e passou por inúmeras transformações, mas mantendo sempre a sua essência. Despoltou todo um género. A sua marca é visível em obras literárias, filmes, séries de televisão e videojogos. Os RPGs da atualidade, sejam em livros, tabuleiro ou em computador, continuam a beber influência e a usar a fórmula criada por Gary Gygax e Dave Arneson. The first thing that you're going to learn about Dungeons and Dragons is a lot of the things that you know from video games and movies come from this, right? O que começou por ser apenas um jogo é hoje um fenómeno da cultura pop. O termo RPG não é novidade no mundo do gaming, mas vamos tentar perceber o que é um RPG de mesa e como funciona Dungeons and Dragons na prática. Já sabemos que RPG significa Role Playing Game, certo? Ou seja, jogo de interpretação de personagens. Numa mesa de Dungeons and Dragons, nós temos jogadores. Cada jogador desempenha um papel e representa uma personagem. O jogador A pode ser o guerreiro do grupo, o jogador B pode ser o feiticeiro, etc. Há um jogador que se destaca do grupo, que é o Dungeon Master. O Dungeon Master é nada mais nada menos do que o narrador. É aquele que conta a história e descreve as cenas. Vamos imaginar que estamos a começar um jogo de Dungeons and Dragons, ou uma sessão, como nós chamamos. O Dungeon Master começa por descrever a cena, o sítio e as condições onde os jogadores estão. Pode ser numa caverna,
pode ser numa prisão, pode ser num barco, pode ser numa taberna, que é o exemplo mais clássico. Vamos agarrar no exemplo da taberna. O Dungeon Master descreve que é de noite, já é tarde lá fora. No entanto, a taberna ainda está com algum movimento, ainda estão algumas pessoas a terminar a sua bebida, talvez ao canto estejam 2 pessoas a jogar um jogo de dados. O estalajadeiro está na sua rotina, está a acabar de arrumar as coisas. Do nada, 2 figuras encarapuçadas entram e faz silêncio na taberna. Todos os presentes parecem reconhecer estas pessoas, menos os jogadores. E é aqui que o Dungeon Master pergunta aos seus jogadores: o que é que vocês fazem? E é exatamente nesta altura que a magia acontece à mesa. O jogador A, por exemplo, pode levantar-se e dizer: eu quero ir até à mesa do canto, onde estão aqueles 2 homens a jogar dados, e quero desafiá-los para um jogo e fazer algumas apostas com dinheiro. Aí, o Dungeon Master dá o desfecho dessa ação que o jogador decidiu tomar. É aqui que o Dungeon Master inventa vozes das personagens. Ele pode dizer algo, um dos homens vira-se para ti e diz: dinheiro primeiro, ou não há jogo. O jogador B pode decidir ir até ao balcão e perguntar ao estalajadeiro sobre estas 2 pessoas misteriosas que acabaram de entrar. O Dungeon Master então descreve o desfecho e assim sucessivamente. Isto tudo fora de combate. Porque também existe combate, também existem miniaturas, componentes de estratégia, etc. Mas isso vamos ver em episódios mais à frente. Os dados. Os dados estão cá para isso mesmo. Os dados, digamos que, ditam o destino. É aquele fator sorte, ou fator aleatório. É através dos valores que saem nos dados que o jogador A, por exemplo, descobre se ganhou o jogo ou não. É aqui que o jogador B, por exemplo, vai saber se o barman lhe vai dar informações verdadeiras ou se ele está envolvido em algum complô com as 2 pessoas misteriosas que entraram na taberna. De uma maneira muito, muito simples, isto é D&D. Muito focado no diálogo, na representação, na comunicação, mas claro, com dados à mistura. O melhor exemplo que eu vos posso dar, e para vos contextualizar, algo que todos conhecemos. Uma obra literária que mudou para sempre o género fantástico e influenciou tudo o que nós jogamos até aos dias de hoje em RPGs. Imaginemos a Irmandade do Anel do Senhor dos Anéis. Aqui temos um grupo de aventureiros, de backgrounds diferentes, onde cada um tem uma área de especialidade, seja em combate, magia ou até mesmo no diálogo. Tal como em D&D. Temos elfos, halflings ou hobbits e humanos. Temos guerreiros habilidosos no combate corpo a corpo e mestres de armas, feiticeiros capazes de invocar criaturas e ler runas de línguas antigas, e bardos que contam histórias e lendas capazes de persuadir uma multidão com o seu carisma. Esta é a essência da party, do grupo que está a jogar à mesa em Dungeons & Dragons. Cada um acrescenta algo ao grupo, através da sua personagem. Algo que apenas ele conhece, algo em que ele é perito. Isto gera dinâmica, gera convergência entre os jogadores. É perceber que cada um vai trazer a sua individualidade para um objetivo comum. Os fighters e os barbarians, que servem de tanques nas batalhas, guerreiros de armadura e escudo, mestres no combate corpo a corpo, proficientes em vários tipos de arma. E os primeiros na linha da frente. Uma vez fora de combate, usam a força e estatura, seja para arrombar uma porta, mover um objeto pesado que está a bloquear o caminho, ou intimidar de maneira a sacar informações. Temos os rogues e os rangers, guerreiros astutos e ágeis no combate furtivo, seja na floresta ou no meio urbano, atuam nas sombras e atacam quando os oponentes menos esperam. Peritos em ler pistas no meio selvagem, a desmontar uma armadilha escondida numa masmorra abandonada ou a abrir os cofres mais bem guardados sem deixar rastro para trás. Outro tipo de personagem que não necessita de apresentação: os feiticeiros, ou spellcasters, como são conhecidos na gíria RPG. Druidas, warlocks ou wizards, classes que trabalham com a magia e o oculto. Vão buscar o seu poder através das artes arcanas, divindades e, em algumas situações, a troco de venderem a sua alma a uma entidade maléfica, a troco de poder. Os feiticeiros são os cérebros das parties. Historiadores, conhecedores do mundo, em combate costumam ficar na retaguarda, seja a curar os feridos ou no combate à distância, o que não os impede de fazer estragos quando é preciso. A cultura pop em geral, seja em videojogos, filmes, séries ou livros, digamos que por vezes cria estes estereótipos nos jogadores. Estereótipos como os dwarfs têm de ser guerreiros, os elfos têm de ser feiticeiros ou magos. Em Dungeons & Dragons não é bem assim. Qualquer raça pode ser qualquer classe. Eu quero um halfling de 1,10 m que seja um barbarian, poderoso em batalha. Tudo certo. Eu quero um elfo que nunca teve contacto com magia.
tudo ok também. De um ponto de vista tático ou estratégia, se certas raças funcionam melhor em certas classes, sim, mas vocês têm de jogar acima de tudo com a personagem que vocês querem jogar. E sim, certas classes são mais acessíveis de jogar do que outras, definitivamente algumas são mais indicadas para quem está a começar, mas eu diria para vocês jogarem com a personagem que quiserem, independentemente da raça ou da classe. Embora não seja regra, as personagens num grupo de Dungeons & Dragons devem complementar o grupo, trazer algo único, algo seu para a mesa. Num grupo de 3, por exemplo, podemos ter um Barbarian, que se irá destacar no combate e a ser o músculo da party, um Rogue, rápido e ágil, capaz de detectar e desativar armadilhas, e um Wizard, que se destaca na prática de magia e encantamentos, desvendar mistérios e ler símbolos antigos que revelam segredos obscuros. So each of these races has different things to bring to the table, but then you have a class. And a class in this game is kind of like what your character does, right? Por norma, há 2 perguntas que surgem a todos os jogadores que querem começar a jogar D&D. O que é que eu preciso para começar e será que vai ser caro? A nível de gasto monetário, vocês não se têm de preocupar com isso. O jogo custa aquilo que vocês quiserem que ele custe. Obviamente que vocês vão ter de investir algum dinheiro, principalmente se quiserem jogar um jogo mais moroso, mais exigente e mais apelativo na mesa. Se vocês quiserem ter muitas miniaturas, se vocês quiserem ter dados premium, se vocês querem ter vários livros de suplementos e terreno na mesa, aí sim pode ser um hobby caro. Mas, na verdade, se vocês quiserem apenas jogar e, acima de tudo, se vocês estiverem a começar, vocês podem começar a jogar Dungeons & Dragons a custo zero. É um hobby extremamente acessível, moldável e adaptável às vossas possibilidades. Para começar a jogar D&D, temos de ter em primeiro lugar acesso às regras base do jogo. São 3 os livros de regras base de Dungeons & Dragons. O Player's Handbook, que tecnicamente contém todas as regras de como jogar D&D, é aqui que temos as regras de combate, movimentação, como criar uma personagem, as raças e as classes base do jogo, etc. Se quiserem começar com apenas um dos livros, independentemente se querem ser Dungeon Masters ou jogadores, este é o livro que mais vão usar. O Dungeon Master's Guide. Este é o livro do Dungeon Master. Aqui encontramos dicas e sugestões de world building, como criar o nosso próprio mundo, desde pequenas aldeias a multiversos complexos, como desenhar masmorras e encontros para os nossos jogadores, criar personagens não jogáveis, com as quais os jogadores vão interagir, mais conhecidas por NPCs, como conduzir o jogo, a narrativa e muito mais. Por último, temos o Monster Manual, um compêndio recheado de monstros e criaturas fantásticas para defrontarem os jogadores. Desde clássicos da literatura fantástica como os goblins, os orcs, os trolls, a dragões, demónios e gigantes. Cada tipo de monstro vem com a sua secção de lore, que explica as suas origens, o seu habitat natural e o seu comportamento. E também todos os stats necessários para trazer a criatura em questão para o jogo. Stats como os pontos de vida, defesa e força. What are you reading? The Monster Manual. It's Dungeons & Dragons Handbook. Do you play? Para os jogadores que preferirem começar por algo mais básico e acessível, têm ao vosso dispor vários starter sets. Estes sets trazem um conjunto de dados, personagens já criadas, uma aventura já escrita pronta a ser jogada e as regras base do jogo. No que toca a acessórios, um set de dados é obrigatório. E uma character sheet para anotarmos os stats da personagem, equipamento, habilidades, tesouros, etc. Miniaturas é opcional, mas quem é que não gosta de uma mesa recheada de miniaturas a embelezar o nosso jogo? E a ferramenta mais importante de todas, aquela que vocês têm mesmo de trazer para a mesa? Imaginação. Muita imaginação. Para além de todos estes itens que foram apresentados, vocês têm também ao vosso dispor inúmeros suplementos para o jogo. Estes suplementos funcionam como expansões, funcionam também como fontes de inspiração. Alguns deles trazem-vos mais informação sobre determinados monstros, outros trazem-vos mais classes, mais raças para jogarem, quase como se fossem expansões num videojogo, ok? De maneiras que não são obrigatórias e durante esta minissérie nós vamos apenas restringir-nos aos 3 livros de regras base. Para aqueles que quiserem jogar Dungeons & Dragons no formato online, também o podem fazer. Tem ferramentas como o D&D Beyond, que no fundo é um compêndio, uma base de dados com tudo o que vocês precisam a nível de produtos oficiais do jogo. Lá vocês podem comprar os livros de regras e os suplementos em versão digital, claro. Se quiserem dar uma vista de olhos nas regras base do jogo, podem sacar um PDF gratuito
no site oficial da Wizards of the Coast. E chegamos assim ao fim do primeiro episódio da minha série didática de Dungeons & Dragons. Muito obrigado por estarem desse lado a assistir. Aprendemos muita coisa durante esta introdução. Vimos alguns conceitos básicos de RPG de mesa, vimos as origens de Dungeons & Dragons, falámos sobre livros de regras, falámos sobre itens que vocês podem adquirir para começar a jogar o vosso jogo. Se tiverem questões, façam chegar até mim as vossas questões e eu vou tentar ao máximo responder-vos a todos e ajudar-vos naquilo que conseguir. Vemos no próximo episódio, até lá divirtam-se e boa sorte nos dados.